Então José, seu marido, como era justo e não queria a inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu num sonho. Disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que há nela está gerado é do Espírito Santo. Eu vou aproveitar e falar de anjo, né? E projetando isso, eis que um anjo do Senhor. Se existem pessoas boas aqui na terra que podem ser chamadas de santas, nós temos espíritos que são superiores aos santos, que já são perfeitos, já são puros. Então nós temos espíritos que podemos chamar de verdadeiros anjos. Esses anjos, podemos dizer que são espíritos que não precisam mais reencarnar, porque eles não têm nada para pagar, nada a corrigir. Eles já estão num nível que são capazes até de ouvir os ensinamentos de próprio Deus, de ouvir as ordens de Deus. Então nós temos espíritos que são bons, que são puros. A questão aqui, na Igreja Católica ou outras igrejas, considera que os anjos já foram criados perfeitos, que nós acreditamos que todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Isso significa que nós não tínhamos nenhum saber, nenhuma maldade, nenhum conhecimento, nós éramos puros. E nesse período de pureza nossa, inicial, a gente começou a se desenvolver, começou a aprender o que é o certo, o que é errado, o que é o bem e o mal, e foi desenvolvendo a linguagem e a ciência. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, nós vamos nos purificando, só que chega um momento que nós temos a opção de trabalhar pelo bem ou pelo mal, porque uma pessoa que desenvolve a cabeça, o conhecimento, não necessariamente usa esse conhecimento, não necessariamente utiliza desse saber para fazer o bem, pode usar para fazer a maldade. Então nós temos muitos espíritos ainda em evolução que optam por um caminho do mal. Esses podem ser chamados de verdadeiros demônios, porque a partir do momento que essa pessoa se dedica a vida dela a fazer o mal, é como se ela fosse um demônio. E outros espíritos passam pelo momento de crise, passam pelos momentos de mal dela, de desequilíbrio dela, e elas optam pelo caminho do bem. Anjo, na nossa concepção, é um espírito que já evoluiu. E por que a gente, desde o começo da história de um homem, a gente sempre ouviu falar nesses anjos, nesses deuses, na linguagem antiga, esses espíritos superiores, ou pelo contrário, desses demônios? É que quando a gente surgiu no planeta, o nosso planeta não é o único do universo, outros planetas existem, a gente sabe isso pela ciência. Sabemos que existe toda uma vida espiritual que habita o universo. Então, como a gente ainda é um planeta novo, nós temos 4,5 bilhões de anos, antes de surgir o nosso planeta, outros planetas já existiam. E por já existir esses outros planetas, o que significa isso? Que outros espíritos evoluíram antes da gente. Então, quando a gente chegou aqui para começar a nascer, já haviam espíritos santos, existia espíritos puros e existia espíritos maus. Então, quando a gente surgiu e começou a entrar em contato com a espiritualidade, quando a gente começou a entrar em contato com consciência, na nossa concepção infantil, a gente atribuiu que sempre existiu esses espíritos e que eles já tinham sido criados do jeito que são. Porém, a gente não percebeu que eles são mais antigos que a gente. E por serem mais antigos, eles já tiveram um período de evolução deles anteriores ao nosso. E por ser mais velhos que a gente, em relação a gente, eles são adultos. E nós somos ainda crianças espirituais. Estamos caminhando, dando nossos primeiros passos no campo da evolução. Nós ainda erramos muito, sofremos muito, porque ainda não aprendemos. A partir do momento que a gente vai se tornando adulto espiritualmente, os sofrimentos que nós temos na vida vão desaparecendo. Como assim? Como é que o nosso sofrimento vai desaparecendo? O adulto sabe, por exemplo, esperar. A criança não sabe. Ela quer na hora, né? Se ela quer um brinquedo, ela vê um brinquedo, ela quer na hora, ela se angustia porque não tem um brinquedo. O adulto, ele sabe, se ele quer um relógio, se ele quer um celular, ele vai trabalhar, ele sabe que no momento certo ele vai ter o que ele quer. Mas não dá para ser na hora, no tempo certo, espiritualmente falando. Quando a gente é adulto, nós vamos receber de tudo. Então, uma das coisas que faz o espírito adulto, um espírito mais consciente, é saber que há tempo para tudo.
Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de reproduzir, tempo de morrer, tempo de ter os objetos que nós queremos, tempo de acontecer as coisas que nós queremos. Então, o espírito adulto tem paciência, ele sabe respeitar o outro, porque se tem um prato de sopa aqui, só tem um prato, tem 3, 4 pessoas, não precisa brigar um com o outro, porque se não comer agora, depois come. Depois, ou deixa-se para quem tem mais fome, quem tem mais desespero. Então, o adulto, ele sabe esperar, sabe se privar de coisas em favor daquele que é mais infantil. À medida que nós vamos amadurecendo, a gente deixa de sofrer, porque as coisinhas miúdas da terra não tem tanta preocupação, não tem tanto sentido. Volto a dizer, nós somos espíritos eternos, e no tempo certo a gente realiza todas as coisas que a gente quer. Se não dá para realizar no primeiro momento, realizaremos no segundo, no terceiro, no quarto. É só saber esperar. Anjos, eles existem, mas os anjos não são seres especiais criados por Deus perfeitos, mas são seres como nós, que foram criados simples e ignorantes, tiveram todo o amadurecimento, tiveram todo o crescimento até chegar ao estado adulto. E o demônio existe? Somos nós também, que ainda não amadurecemos o suficiente, que ainda estamos caminhando no egoísmo, na vaidade, na mentira. Enquanto não somos perfeitos e trabalhamos pelo mal, somos como verdadeiros demônios. Mas, na verdade, o demônio um dia vai ser anjo. Significa que não existe uma eternidade do mal. Existe uma momentaneidade do mal. Enquanto quisermos ainda estar no egoísmo, no desequilíbrio, seremos desequilibrados, seremos obsessores, seremos verdadeiros demônios. A partir do momento que quisermos nos corrigir, nosso ato de vontade de se corrigir faz com que a gente cresça espiritualmente. E projetando ele isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu no sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que há nela é gerado do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a gente cai aqui na questão da salvação. Então, Jesus veio salvar o mundo dos seus pecados. Salvação. O que é salvação? Na concepção espiritualista, salvação significa que a gente está salvo de alguma coisa, de passar por alguma situação. Então, como ele colocou, quando a pessoa não precisa pagar mais nada, já aprendeu tudo, já vai para um bom local, a pessoa que está... Pela concepção espiritualista, a pessoa já está salva. Se ela já não precisa pagar nada, não precisa passar por nenhuma situação, ela vai para junto de pessoas que a amam, que gostam dela. É um verdadeiro paraíso, seria um local bom. Pelo contrário, se a pessoa não está salva, o que ela tem que fazer? Ela tem que passar por provas, por expiações, por dores e sofrimentos. Vai para um local ruim. Nós acreditamos que existem dimensões espirituais. Algumas dimensões de luz, de amor, de harmonia, de conhecimento, e temos dimensões parecidas com a nossa, e temos dimensões inferiores à nossa, chegando a ter regiões de ranger os dentes, de dor e sofrimento, regiões verdadeiramente trevosas, aonde espíritos maus, revestidos de uma aparência até demoníaca, por que não dizendo assim, também se apresentam. A diferença é que considera que essas regiões são regiões transitórias, não é um inferno eterno. E esses espíritos, mesmo com a aparência demoníaca, eles também são filhos de Deus, porque Deus criou todas as coisas, inclusive os espíritos ruins, desequilibrados. Mas só que o que ele criou de ruim, desequilibrado, é momentâneo, porque a partir do momento que os espíritos começam a amadurecer, eles vão abandonando o desequilíbrio, vão abandonando a maldade e chegam a encontrar a luz, chegam a se transformar em espíritos bons. Então, salvação seria salvar-se de passar pela dor e o sofrimento depois da nossa morte, né? Então, aqui na Terra, a pessoa encontra salvação quando está perto de um acidente, e ela escapa com vida do acidente. Então ela se priva de passar por uma dor maior, de passar por um ferimento. Então ela foi salva, ela foi protegida. No mundo espiritual, quando nós vamos morrer, quando a gente morre, é visto que a nossa consciência, a gente passa pelo tribunal da nossa própria consciência.
E se a nossa consciência acusa, porque nós temos maldade, nós temos vício, nós temos raiva, nosso desequilíbrio faz com que a gente vá para um local ruim. E se a gente é uma pessoa boa, honesta, se a gente aprendeu o que tinha de aprender, se a gente fez o que tinha de fazer aqui na Terra, ao chegar no mundo espiritual, a gente vai para um local bom, local de amor. Então eu entendo a salvação justamente isso, de certa forma, do jeito que você falou. Então, quando a gente não precisa pagar nada, não precisa aprender nada, quando a gente já é como que um professor, como que uma pessoa santa, pura, a gente já vai para um bom local. Enquanto precisarmos passar pela maldade, pelo desequilíbrio, a gente vai ter que ou renascer, ou se encontra no mundo espiritual, numa região de dor e sofrimento.